إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, e que a paz e a bênção dele esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje daremos início à explicação do quarto pilar da fé, a crença nos mensageiros. Quem são os mensageiros? Quem são os mensageiros? Aqui ele diz: os mensageiros foram os homens eleitos por Allah. Os mensageiros foram os homens eleitos por Allah. Por que os homens? Porque algumas pessoas acham que a mensagem pode ser revelada para as mulheres também. Porém, isso é um erro. As mensagens é uma particularidade para os homens. Profeta e mensageiro não tem como ser a não ser homem. Como Allah disse: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. E não enviamos antes de você, ó Muhammad, a não ser homens que nós revelávamos para eles. Não enviamos antes de você, Allah diz no Alcorão, não enviamos antes de você, ó Muhammad, a não ser homens que revelamos para eles. Portanto, a Maria, a mãe de Jesus, Maryam, a mãe de Jesus, não era profeta. Era uma mulher virtuosa, mas não era profeta. E também nenhuma das mulheres é profeta. Então a profecia é uma particularidade que é simplesmente para os homens. São responsabilizados por carregá-las, transmiti-las da forma correta e de dar seguimento. Essa é a função dos mensageiros, que é transmitir a mensagem de Allah. Foram chamados de mensageiros porque eles transmitem a mensagem de Allah para a humanidade. Ensinam as pessoas as leis de Allah. Aquilo que foi revelado nos livros, quem é que ensina para nós? Os mensageiros. O Alcorão, se alguém quiser entender o Alcorão, como que ele vai entender o Alcorão sem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinasse? Tá, surge uma pergunta: qual a diferença entre profetas e mensageiros? Qual a diferença entre profetas e mensageiros? Profeta é um informante de Allah, ou seja, um homem que foi eleito por Allah para passar para o seu povo o que Allah lhes quer informar de decreto e revelações. E o mensageiro é aquele que Allah revelou a ele uma legislação nova e ordenou que ele a passasse para o seu povo. Essa é a diferença. O mensageiro foi revelado para ele uma legislação nova. Como assim? Para o profeta Moisés, que a paz de Allah esteja com ele, foi revelado a Torá, o Velho Testamento. Se alguém não entender, é só perguntar. Para Moisés foi revelado a Torá, que é o Velho Testamento. Então ele é o quê? É um profeta ou um mensageiro? Mensageiro. Tá claro para as irmãs? Tá. O profeta que veio depois de Moisés, e ele continuou pregando a Torá, continuou ensinando o que está na Torá. Deu continuidade ao ensinamento do profeta Musa, que a paz de Allah esteja com ele. Porém, não foi revelado nada de novo para ele. É chamado de quê? Profeta ou mensageiro? Profeta, exatamente. Essa é a diferença, tá claro? Essa é a diferença entre profeta e mensageiro. Por isso, esse parágrafo de baixo a gente deixa de lado e passa para outra página diretamente. Essa é a opinião correta, que é a diferença entre profetas e mensageiros. Qual a importância da crença nos mensageiros? A crença nos mensageiros é um princípio da crença islâmica. E não é válida a fé da pessoa até que ela creia em todos os profetas e mensageiros. Aqui ele diz a crença nos mensageiros. Porém, nós devemos crer só nos mensageiros ou devemos crer nos profetas e mensageiros? Devemos crer nos profetas e nos mensageiros. Todos os profetas e todos os mensageiros nós devemos crer.
E veio no hadith, no dito relatado pelo profeta, que a paz de Allah esteja com ele, que o número de profetas são 124 mil profetas. 124 mil profetas, entre eles 315 mensageiros. O Sheikh Al-Albani classificou o hadith como correto. E quem negar a fé nos mensageiros estará caindo na incredulidade. Ou seja, se uma pessoa não acreditar nos mensageiros, ele não é uma pessoa crente, ele pode praticar, o quanto ele pratique de boas ações, não será aceita as ações dele. Allah diz no Alcorão: por certo, os que renegam a Allah e aos seus mensageiros e desejam fazer distinção entre Allah e seus mensageiros, e dizem: cremos em uns e renegamos a outros. Prestem atenção nessa frase, nessa parte do que Allah disse. Cremos em uns e renegamos a outros, e desejam tomar entre isso um caminho intermediário. Algumas pessoas vão dizer: cremos em alguns profetas, cremos em Moisés, porém não cremos em Jesus. Ou cremos em Jesus, mas não cremos em Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ou cremos em Muhammad e não cremos em Abraão, por exemplo. Essa pessoa está renegando a fé por completa. Porque não tem como você acreditar em uns e não acreditar em outros. E o que mais prova isso, Allah Azza wa Jal, na surata Ash-Shu'ara, surata dos poetas, ele cita vários versículos, preste atenção. Ele fala do povo de Ad, que é o povo do profeta Hud. E fala do povo de Nuh, e fala do povo de Lot, do profeta Lut. E fala dos povos. O que ele fala sobre esses povos? E do profeta Saleh. Prestem atenção. Ele diz, Allah: كذبت قوم نوح المرسلين. O povo de Nuh, o povo do profeta Noé, desmentiu os mensageiros. Prestem atenção nessa palavra. O povo do profeta Noé, Allah diz, desmentiram os mensageiros. Allah citou mensageiros no plural. Essa frase é importante. Sendo que o primeiro mensageiro enviado para a humanidade, quem foi? Noé, profeta Nuh. Como que eles desmentiram os mensageiros se eles só desmentiram Noé? A resposta é: aquela pessoa que desmentiu um mensageiro, desmentiu todos. Desmentiram o profeta Noé, não acreditaram na mensagem do profeta Noé, então não acreditaram em nenhuma mensagem. E o mesmo Allah falou sobre o povo do profeta Saleh. A mesma coisa. Ele falou: كذبت ثمود المرسلين. O povo de Thamud, que é o povo do profeta Saleh. Eles desacreditaram nos mensageiros. Na verdade, eles só desacreditaram em um. O único que eles não aceitaram a mensagem dele foi o profeta Saleh. Porém, Allah o quê? Generalizou. Citou tudo no plural. Não acreditaram em Saleh, então não acreditaram em nenhum dos mensageiros. E a mesma coisa falou sobre Hud, é a mesma questão, e sobre o profeta Lot. O profeta Lut, que a paz de Allah esteja com todos eles. Então é a mesma questão. Uma pessoa vem e fala: eu creio em Moisés e Jesus. Eu creio no Evangelho, no Velho Testamento, na Bíblia. Mas ele não crê em Muhammad e não crê no Corão. Aqui está a resposta porque são considerados incrédulos. Porque não creram no profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele. E a mesma coisa se um muçulmano falar que acredita no profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e acredita no Corão, mas ele não acredita nos mensageiros que vieram antes de Muhammad, ou um dos mensageiros. A gente diz: essa pessoa, na verdade, ela não está acreditando no profeta Muhammad. Por quê? Porque o profeta Muhammad nos ordenou, e Allah nos ordenou no Alcorão, a crer em todos os profetas e mensageiros, sem exceção. Allah nos ordenou no Alcorão a crer em todos os profetas e não distinguir entre eles. O que é não distinguir? A gente acredita em todos eles por igual, que todos foram profetas. Todos foram profetas. Do mesmo jeito que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, foi profeta, Jesus foi profeta. E do mesmo jeito que Jesus foi profeta, Moisés foi, e assim todos os profetas e mensageiros. Tá, alguns fatores que consolidam a crença nos mensageiros. O que é que consolida a nossa crença nos mensageiros? Primeiro, crer na mensagem deles, que elas foram verdadeiras, reveladas por Allah. Crer que a descrença neles é renegar a fé. Diz Allah no sagrado Alcorão, na surata Ash-Shu'ara, surata dos poetas: o povo de Noé desmentiu aos mensageiros. É o que a gente citou agora há pouco. É o que a gente acabou de citar. O povo de Noé desmentiu aos mensageiros. E é o mesmo que a gente citou, o povo de Hud e os outros povos é a mesma coisa. Os outros povos é a mesma coisa. Segundo, crer nos nomes de mensageiros que nos foi revelado como Abraão, Moisés, Jesus, Noé, Muhammad, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre todos eles.
E os que não foram informados de seus nomes, cremos neles de forma geral. Diz Allah no Sagrado Alcorão: e com efeito enviamos mensageiros antes de ti. Dentre eles há os que te fizemos menção, e dentre eles há os que não te fizemos menção. Ou seja, Allah citou a história de alguns profetas e mensageiros no Alcorão, porém não todos. Allah citou de algumas histórias, talvez as mais importantes, a de Moisés, a história de Jesus, citou a história do profeta Noé, profeta Nuh, citou algumas. Porém, nem todas as histórias e nem todos os profetas e mensageiros foram citados. Aqui ele diz crer nos nomes. Aqui ele está dizendo crer nos nomes de mensageiros que nos foi revelado. No Alcorão, Allah citou o nome de 25 profetas. No Alcorão foram citados o nome de 25. E na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foram citados mais 2. No total 27. Nós temos o nome de 27 profetas, que nós conhecemos eles pelos nomes deles verdadeiros. Porém, a gente acredita em todos os outros 124 mil, porém, nós não sabemos os detalhes, como o nome, a história deles, o nome do povo para que eles foram enviados. Não temos esses detalhes. Simplesmente acreditamos e temos a crença, sem nenhuma dúvida, com plena convicção, de que existiram profetas e foram enviados para todos os povos. E não tem um povo que não foi enviado para eles profetas e mensageiros. Em todos os lugares. Na China, na Índia, na África, para todos os lugares, Allah Azza wa Jal enviou profetas e mensageiros. Quem são esses 25 profetas que foram citados no Alcorão? Na Surat Al-An'am, surata número 6, Allah cita 18 deles numa mesma página. Na Surat Al-An'am, a surata número 6, foram citados 18 desses profetas na mesma página. Allah diz: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. Primeiro, Ibrahim. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. E Ibrahim teve filhos. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Abraão teve Isaac e Jacó. Ishaqa wa Ya'qub. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ. E antes deles teve o profeta Noé. E entre eles também depois teve وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُد, profeta Davi. وَسُلَيْمَانَ, Salomão. وَمِنْ ذُرِّيَّتِ دَاوُد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوب, profeta Ayub. وَيُوسُف, profeta José, Yusuf. وَمُوسَى, Moisés, e Harun, profeta Harun. Depois Allah cita وَزَكَرِيَّ, profeta Zacaria. Yahya, Isa, Ilyas, كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Depois Allah cita وَإِسْمَعِيل, وَالْيَسَعْ, وَيُونُس, وَلُوطَ. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Nessa página, na surata número 6, quem voltar para a surata número 6 vai ver 18 profetas foram citados na mesma página. E depois estão faltando 7, para completar os 25 que foram citados no Alcorão, foram citados em versos diferentes, misturados nas suratas do Alcorão. Entre eles fica faltando o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, o profeta Hud, o profeta Saleh, fica faltando também o profeta Shu'aib, que não foi citado, e o profeta Dhul Kifl, também, que não foi citado nesses versículos da surata Al-An'am. Na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam foram citados 2. O profeta sallallahu alaihi wasallam cita o profeta Shith. Profeta Shith. Shith foi citado na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e muitos sábios dizem que ele foi o segundo profeta revelado, que foi enviado para a humanidade depois de Adão. Depois de Adão, muitos sábios dizem que o segundo profeta enviado para a humanidade é o profeta Shith. E ele foi citado na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também cita um outro profeta, que é o profeta Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Esse profeta, foi citado também um milagre que aconteceu com ele, que ele pediu para que Allah atrasasse o pôr do sol. Então Allah segurou o sol e atrasou o pôr do sol por causa do pedido desse profeta. Um dos milagres desse profeta. A gente acredita em todos eles, sem exceção. Esses que foram citados os nomes, a gente acredita neles. E a gente tem a crença que esses são os nomes deles, como foi citado. E aqueles que não foram citados, nós acreditamos neles também. Temos plena convicção que foram enviados para a humanidade. Terceiro ponto, faz parte da crença nos profetas, crer em tudo que nos foi informado sobre eles.
Como assim crer em tudo que nos foi informado sobre eles? Todas as histórias que Allah falou no Alcorão e tudo aquilo que chegou pra gente, que é confirmado, correto, na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, que fala sobre a história deles, a gente acredita. Igual a história do profeta Moisés com o faraó, que o faraó foi atrás deles e Allah transformou o mar num caminho para eles poderem andar. Todas essas histórias, tudo que foi citado sobre esses profetas e falado, os milagres do profeta Jesus, que ele curava os doentes, tudo isso a gente acredita. Da mesma maneira que Allah falou no Alcorão, a gente acredita e tem plena convicção que isso aconteceu como Allah disse e seu profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Tá, quarto ponto, faz parte da crença nesses profetas e mensageiros, seguir as leis do último mensageiro enviado, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que seguir Muhammad sallallahu alaihi wasallam e não seguir os mensageiros, os outros que passaram agora? Foram revogadas todas as leis. Cada mensageiro que era enviado, ele era enviado para ser seguido. Ou seja, quem foi enviado após Moisés foi Jesus. Quem que era para ser seguido na época de Jesus? É Jesus ou Moisés? Jesus. Mesma coisa o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o último profeta, tem que seguir o profeta que foi enviado por Allah. O último profeta enviado por Allah. Essa é a obrigação. Enviado como último profeta e mensageiro para toda a humanidade. Disse Allah no sagrado Alcorão: então, por teu Senhor, não crerão até que te tomem por árbitro das dissensões entre eles. Em seguida, não encontrem em si mesmos constrangimento no que julgaste, e até que submetam completamente. Ou seja, eles não vão se tornar completamente crentes até que se submetam 100% às ordens e às leis do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Tá, outro ponto. Qual foi o motivo do envio desses profetas e mensageiros? Crer que o motivo do envio dos profetas e mensageiros está de acordo ao que foi dito no Alcorão. Mensageiros por alvissareiros e admoestadores, para que não houvesse da parte dos humanos argumentação diante de Allah. Como assim? No dia do juízo final ninguém vai ter argumento nem desculpa para falar que não seguiu, ou que não sabia, ou por que ele não seguiu, por que ele não seguiu as leis de Allah. Para isso foram enviados os profetas e mensageiros. Após a vinda dos mensageiros, e Allah é o todo-poderoso, sábio. Último ponto, crer que todos esses profetas e mensageiros foram inspirados e eram infalíveis com respeito a mensagens. Com respeito à mensagem. Ou seja, todos os profetas que foram enviados, qualquer pessoa pode chegar e falar que é profeta. Concordam? Qualquer pessoa pode chegar e falar que é profeta. Porém, com esses profetas tinham coisas diferentes. Milagres. Tinham milagres que aconteciam, que comprovavam que eles eram profetas. Muitas pessoas na história, se você parar para ler a história e algumas questões que aconteceram, muitas pessoas se denominaram profetas. Porém, a mentira acabou aparecendo Por quê? Porque não tinha nada que comprovava a profecia deles. Quando um profeta fala que é profeta, primeiro, os livros anteriores falam sobre ele, que vai ser enviado um profeta. E também tem milagres, tem coisas sobrenaturais que acontecem com esses profetas e mensageiros, com a permissão de Deus. Portanto, não esquecerão nada do que lhes foi enviado, exceto aquilo que Allah quis que fosse esquecido. Allah fala que o profeta sallallahu alaihi wasallam não vai esquecer a mensagem de Allah, aquilo que Allah ordenou que ele divulgasse para as pessoas. Outra coisa, esses profetas eram as pessoas mais completas, ou seja, eram das famílias mais nobres. Eram das famílias mais nobres. Até a forma física deles eram as pessoas mais belas fisicamente. E também eram as pessoas mais virtuosas que tinham entre o povo que eles viviam. Não é à toa que um profeta foi escolhido profeta. Não é qualquer pessoa que foi escolhida para ser profeta. A profecia é uma escolha de Allah, porém essa escolha foi colocada no lugar certo. Não é qualquer pessoa que se torna profeta, a não ser que essa pessoa fosse a pessoa mais pura e mais nobre que tinha no meio de seu povo. Os frutos da crença nos mensageiros: primeiro, ter consciência da misericórdia de Allah e seu cuidado para com seus servos.
pois enviou para eles mensageiros com a orientação para que se mantenham na senda reta. Saibam como adorar ao seu Senhor. Esses profetas foram enviados misericórdia para a humanidade. E alguns sábios citam, eles falam que toda boa prática que existe no mundo hoje, até das pessoas não religiosas, que não têm religião, essa boa prática é proveniente de um ensinamento de um profeta que existiu. Até se vocês forem no meio do povo dos índios, no meio da Amazônia, falar com os índios, se você vê alguma boa prática com eles, ou de costume que eles têm, essa boa prática é proveniente do ensinamento de algum profeta que existiu na humanidade. Não existe boa prática na humanidade sem o ensinamento dos profetas. E Allah, quando citou o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: nós enviamos você misericórdia para a humanidade. Não só misericórdia para os muçulmanos, misericórdia para o não muçulmano, misericórdia para os animais, misericórdia... Segundo ponto, saber agradecer a Allah esta bênção grandiosa. Agradecer a Allah essa bênção. Por quê? Hoje, se você tem boa conduta, se você segue aquilo que é correto, se você tem algum sucesso nas suas práticas e naquilo que você faz, na sua conduta, é graças a Allah Azza wa Jal, que enviou os profetas, que a paz de Allah esteja com eles, para nos ensinar isso. Terceiro ponto, o amor pelos mensageiros, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre eles, exaltá-los de forma adequada e merecida. Ou seja, ninguém pode citar os mensageiros com algo que seja ruim. Os mensageiros só são citados com aquilo que é bom. Por exemplo, a Torá, o Velho Testamento, depois que foi adulterado, fala até mal do profeta Davi, por exemplo. A Torá, o Velho Testamento, se vocês pesquisarem, não é bom pesquisar, mas fala até mal do profeta Davi. Eles insultam o profeta Davi. O profeta jamais pode ser insultado. Jamais uma pessoa pode falar mal de um profeta. Aquela pessoa que fala mal de um profeta, mesmo que ela seja crente no envio desse profeta, essa pessoa deixa de ser crente. Ela deixa de ser uma pessoa crente, uma pessoa verdadeiramente temente a Deus. Ele diz aqui, pois eles são os mensageiros de Allah, servos dele, e porque nos passaram a orientação divina. Quarto ponto, a tranquilidade de saber que nos foi passada a mensagem por completa. Ou seja, ninguém deixou de divulgar nada. Nenhum dos mensageiros e profetas deixaram de divulgar aquilo que Allah ordenou para eles. Tudo chegou da maneira mais completa, da maneira que Allah ordenou. Saber que tudo o que foi exigido e tudo o que nos foi proibido e ter conhecimento de nosso objetivo nessa vida. Esse é um resumo da crença dos profetas e mensageiros, que a paz de Allah esteja sobre eles. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.